Glória a Deus, maravilha. Ficou melhor, tá ótimo assim, obrigado. Que bênção. Eu quero, sem tomar mais tempo, ler a palavra de hoje. O tema da nossa festa está em João, capítulo 1. Fico feliz por 10 anos que o Senhor tem sustentado esta obra. Quantos testemunhos, quanta gratidão. Eu fico muito feliz de ver. Deus é fiel. João capítulo 1, esse é o tema da festa, que diz assim, vamos ler a partir do versículo 1. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Os irmãos estão bem afiados, né? Vamos lá então. Versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Agora é o tema da festa, que é o versículo 3. Todas as coisas foram... Qual é a palavra que tem na sua Bíblia? Feitas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Todos digam amém. Vamos fechar os nossos olhos por um instante. Senhor, revela, Senhor, a tua palavra. Revela, Senhor, o teu Espírito Santo, pelo teu Espírito, as nossas vidas. Abençoe cada um dos teus filhos, das tuas filhas que estão aqui, Senhor. Que esta palavra que agora será ministrada, que ela possa ser uma boa semente, e que ela também possa cair, Senhor, num solo fértil, e ela possa produzir frutos. Fale conosco, Senhor, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Tudo o que aconteceu até aqui, aconteceu porque foram feitos, realizados pelas mãos de Deus. Tem tudo a ver com a festa. E João, quando começa o Evangelho, nós temos 4 evangelhos canônicos, 4 evangelhos dentro da Bíblia. Cada um escolheu começar de uma forma diferente do outro. Se nós formos vasculhar os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Mateus vai dizer que Jesus é filho do rei Davi. Ele é o grande rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele vem da linhagem de Davi. Mateus teve essa intenção, mostrar Jesus como aquele que é da semente de Davi. Se a gente caminha para o evangelho de Marcos, Marcos foi muito mais direto. Marcos, quando começa a falar de Cristo, ele já começa diferente dos outros, porque ele não mostra nascimento ou genealogia. Ele já é muito mais objetivo, é mais curto o evangelho de Marcos. Ele já fala de João,
e já apresenta Jesus batizando, e já apresenta Jesus fazendo os seus feitos, as suas obras. Lucas não. Lucas tem uma intenção diferente. Quando você lê Lucas, Lucas volta lá em Adão, e Lucas vai dizer que Jesus, ele é filho do homem, ele veio de Adão, o pecado entra por Adão, e a salvação também entra por um homem, entra por Cristo. João é diferente de todos os outros, porque João, quando ele vai trazer a revelação de quem é Cristo, João vai dizer: Ele é Deus, Ele é Deus, Ele foi o Criador de todas as coisas, tudo que existe foi feito, foi criado pelas mãos dele. Então ele chama Jesus de o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Jesus, quando veio na terra, algumas pessoas acham, então ele era humano quando ele veio. Não, ele não era somente humano, porque ele é divino, ele é de Deus. Outros vão dizer, então quer dizer que ele era só Deus, só divino? Não, ele também foi humano, as duas coisas sim. Jesus foi homem e também Deus, não é metade homem e metade Deus. Ele veio sendo Deus e também sendo homem. Como Deus, ele veio para trazer a salvação, veio trazer o recomeço, ele veio trazer a esperança, ele veio trazer, como João disse, ele veio trazer a luz, porque nós estávamos nas trevas do pecado, mas Jesus veio para trazer a luz, e é por isso que nós estamos aqui. Sabe por quê? Porque a luz de Cristo, ela alcançou a nossa vida, amém? Você pode glorificar Deus por isso, você pode aplaudir ao Senhor por isso, aleluias, glória a Deus, aleluias. Então ele veio para trazer a luz, porque ele é a luz. Então João vai dizer isso, ele é Deus, e ele habitou entre nós. Judeus o rejeitaram, porque os judeus o rejeitaram, a salvação veio para todo aquele que crê. Quantos creem em Jesus? Diga amém. Então a salvação também é para mim e para você. O versículo que foi escolhido para a festa, ele fala sobre Jesus que fez todas as coisas. Se nós formos trazer esse versículo não apenas para o ato da criação, como um Cristo que criou tudo, que sempre existiu desde o princípio, se nós formos olhar para a nossa vida, se nós formos trazer esse texto para a realidade desta igreja que completa hoje 10 anos, nós podemos fazer essa mesma afirmação: só estamos aqui porque Ele tem feito todas as coisas até aqui. Posso ouvir um amém, queridos? E até aqui Ele tem nos sustentado, até aqui Ele tem segurado nas nossas mãos, até aqui Ele tem sustentado esta igreja, até aqui Ele tem sustentado os seus propósitos na nossa vida. Por isso, independente dos ventos, independente das tempestades, independente das tribulações que nós vivemos, até aqui Ele tem nos sustentado, porque Ele é fiel. Você pode dar glória a Deus por isso? Será que você pode aplaudir o Senhor? Aleluias! Glória a Deus. Sobre aquilo que Ele tem feito, eu tenho tirado algumas lições importantes para a minha vida, e sem dúvida esse texto, ele serve de consolo para mim e para você. Podemos então dizer, se Ele fez, ou se Ele faz todas as coisas, nós podemos dizer a seguinte afirmação: tudo aquilo que está acontecendo, só está acontecendo porque Ele está fazendo algo. Se nós estamos aqui nessa noite, podemos então dizer que não é coincidência. Quem crê assim, diga amém. Não é por acaso. Sobre as obras de Deus, existem pessoas que acreditam na sorte, existem pessoas que acreditam em coincidência, mas existem aqueles que acreditam que tudo aquilo que está acontecendo, existe um propósito de Deus. Eu particularmente creio assim. Quem também crê, diga amém. Eu particularmente creio assim.
Existem momentos na nossa vida que são momentos tão duros que nós passamos. Existem momentos tão difíceis na nossa vida que, se nós não acreditarmos que existe um propósito por detrás, nós perdemos a fé. Quantas vezes eu sou chamado para ir, por exemplo, num velório, ministrar uma palavra. O ambiente do velório não é um ambiente dos melhores para se ministrar, mas é um ambiente necessário irmos lá para ministrar. E quantas vezes já fui chamado para ir, e quando você está perante uma pessoa que faleceu, porque já tinha uma certa idade, porque já tinha vivido uma vida inteira, e lá nos seus 80, 70, 80 anos faleceu, fica até mais fácil de nós compreendermos, fica até mais fácil chegar para os familiares e falar: bom, essa pessoa descansou, ela descansou, viveu a sua vida, cumpriu a sua missão. Quem está entendendo, diga amém. Mas às vezes nós temos que ir, por exemplo, num velório de uma criança, de um jovem. Às vezes nós estamos ali não consolando um filho que perdeu a mãe, mas o contrário, tendo que consolar uma mãe, tendo que consolar um pai que perdeu o filho. E às vezes nós usamos algumas palavras para tentar consolar, que nem cabe. Domingo que passou, eu ministrei uma palavra na igreja, que Deus falou muito comigo. Domingo passado foi dia das mães, né? E de tantas mães que Deus me fez lembrar, eu ministrei sobre uma mãe que perdeu um filho, a viúva de Naim. E o texto da viúva de Naim fala que quando Jesus chegou lá em Naim, e ele se depara com aquela mãe, Jesus falou para ela: não chores. Como que fala para uma mãe: não chores, que perdeu um filho? É difícil. Chegar para uma pessoa que está em cima de um leito, chegar para uma pessoa que perdeu um ente querido e tentar consolar usando palavras assim, não cabe. E às vezes a única palavra que eu consigo dizer numa situação como essa é a seguinte ideia: Deus sabe o que faz. Quem entendeu, diga amém. E Deus não somente sabe o que faz, mas eu também consigo acreditar naquilo que está lá em Eclesiastes, no capítulo 3, que para tudo aquilo que acontece, existe um propósito de Deus. Então, particularmente, eu não acredito em coincidência, eu não acredito em por acaso, mas eu acredito que tudo aquilo que Deus faz, Ele faz com um propósito. O fato de nós estarmos aqui, eu particularmente acredito que existe um propósito de Deus. O fato dessas portas estarem abertas há 10 anos, só estão abertas não pela qualidade do pastorado do pastor Neto, não. Elas só estão abertas porque Deus tem sustentado esta obra, porque existe um propósito de Deus. Se até hoje Deus tem te sustentado, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Não era nem para nós estarmos aqui, só estamos aqui porque Deus tem um propósito conosco. Amém? Você pode glorificar Deus por isso. Aleluias! Aplauda o Senhor mais forte. Aleluias! Glória a Deus. Então, não somente Ele fez todas as coisas, não somente Cristo fez, mas para cada coisa que Ele fez com um propósito. Quem entendeu, diga amém. Amém. E esses propósitos, nem sempre nós entendemos. Para ser mais sincero, geralmente nós não entendemos. Existem coisas que hoje eu consigo olhar, eu consigo entender, mas é porque eu já estou no lado de cá, e eu já passei. Mas enquanto eu estava passando, eu não estava entendendo porque eu estava passando. E eu estava aqui ouvindo o pastor falando aqui do começo da obra. Eu estava aqui ouvindo o pastor dizendo das 4 pessoas.
Naquela época eu tenho certeza que o pastor não entendia, porque eu sei o que é pregar para 4 pessoas, eu sei o que é pregar para 2, 3 pessoas, eu sei. E naquele momento eu não entendia também. Mas depois de anos, depois eu olho daqui para lá, eu olho para trás e falo assim: agora eu entendi o propósito. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Algumas coisas aconteceram, eu não entendia. E todas as vezes que chegam essas datas de aniversário da igreja, a igreja Brasilândia, lá onde eu sou pastor, ela completou 16 anos no último dia 30 de abril. 16 anos. E eu lembro quantas vezes, pouquíssimas pessoas na igreja, eu lembro quantas vezes fazia programação de rádio, e depois saía do rádio, ia para a igreja, e chegava na igreja, culto à tarde, culto à noite, 2, 3 pessoas, e eu não entendia. Mas hoje eu olho para trás, eu começo a entender que tudo aquilo que estava acontecendo era Deus me preparando para me colocar onde eu estou hoje. Eu tenho algo de Deus para falar para alguém aqui nessa noite. Hoje talvez você não esteja entendendo as coisas da tua vida, a dinâmica de Deus na tua vida, mas eu quero te dizer que Deus está trabalhando na tua vida. Na verdade, Deus está te preparando, Deus está te lapidando, e daqui a pouco você estará vivendo uma outra realidade, porque aquele que começou a tua obra, ele é fiel para aperfeiçoar. Amém? Você pode exaltar o Senhor por isso, aleluia. Aplauda o Senhor mais forte nessa noite. Glória a Deus. Amém, queridos. Cada vergonha, cada afronta, cada projeto que deu errado, cada situação que aconteceu e me fez chorar, me fez sofrer, era Deus me preparando. Olhe para quem está ao seu lado, diga para essa pessoa: Deus também está te preparando. Aleluia. Deus, Ele está te preparando. Então eu olhava assim, eu falava: Deus, por que, Senhor? E uma coisa que eu tive que aprender foi lidar com o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus não significa desprezo. O silêncio de Deus não é que Deus está te desprezando. O silêncio de Deus significa que Ele está fazendo alguma coisa na tua vida, e está fazendo com propósito. Quem está entendendo, diga amém. Então a cada situação, cada momento difícil e cada luta, e eu lembro que vindo para cá, eu passei na igreja antes, e da igreja da Brasilândia para cá, o caminho que eu fiz, eu passei pela estrada do Sabão, e todas as vezes que eu passo na estrada do Sabão, eu olho o prédio onde era a igreja. Não sei se alguns aqui chegaram lá, onde era a igreja, na estrada do Sabão, onde nós começamos. E nós ficamos ali um período muito bom, um período maravilhoso, até um dia que a igreja foi lacrada. Nós tivemos um problema com a prefeitura e a igreja foi lacrada. Foi um dia à tarde, um culto da tarde. Uma obreira estava lá e ela me ligou. Ela falou assim: pastor, corre para cá, nós estamos com um problema. E quando eu cheguei, a igreja já estava lacrada. E eu falei: Deus, por que, Senhor? E eu achava que tudo aquilo era o diabo fazendo, era o adversário fazendo. Diga para quem está ao seu lado: nem sempre é o diabo que está fazendo. Que Deus estava fazendo algo. Porque quando a igreja foi lacrada, e nós conseguimos, por uma ação de Deus também, reabrir a igreja, nós reabrimos. Em menos de 24 horas a igreja estava aberta. E glória a Deus. Para mim, a vitória já estava ali, pronto. Já tínhamos alcançado a bênção. A igreja foi reaberta. Mas quando nós fomos pagar o aluguel daquele mês, que eu entrei em contato com o proprietário,
Ele falou assim: pastor, eu preciso do prédio de volta. Eu preciso que o pastor me entregue o prédio. Tem um mês de depósito, então tem um mês aí para ficar, mas procure um outro lugar, porque nós precisamos do prédio. Ou seja, agora ele queria o prédio de volta, e nós não tínhamos para onde ir. Quem entendeu, diga amém. Mas Deus estava trabalhando. Diga para quem está ao seu lado: Deus está trabalhando na tua vida. Então quer dizer que aquela porta fechou? Sim. Então quer dizer que ele pediu o prédio de volta? Sim, ele pediu. E nós começamos a ir atrás de outro lugar para alugar, e não tinha nenhum lugar para alugar. Nós andamos em toda a região, andamos na Parapuã, andamos por aqui, por onde você possa imaginar, e não tinha onde alugar. E parece que o céu começou a desmoronar na minha cabeça, porque aquela obra não era simplesmente uma porta, aquilo ali era um projeto de Deus, que Deus tinha colocado sobre a minha vida. Só Deus sabe o amor que nós colocamos na obra, né, pastor? Só Deus sabe. E resumindo a história, irmãos, nós não achamos um lugar para alugar, mas Deus preparou um lugar para nós comprarmos. E ali Deus estava trabalhando, e glorifico a Deus, irmãos, porque pouco tempo depois, poucos dias depois, Deus preparou um lugar, e ao invés de nós alugarmos, nós compramos aquele lugar, e Deus nos deu a condição. Deixa eu profetizar algo de Deus para a vida de alguém aqui. Levanta as suas mãos para o céu. Se a porta fechou, Deus vai abrir uma maior, amém? Se um projeto deu errado aqui, é porque Deus tem um projeto melhor na frente. Se alguma coisa atrapalhou aqui, se alguma coisa não sai do teu jeito, não se preocupe. Deus te trouxe aqui hoje, foi para dizer que Ele está trabalhando, e Ele está preparando o melhor para você, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso, você pode glorificar a Deus por isso, aleluia. Aplaude o Senhor por isso, aleluia. Então Deus me fez entender que aquilo ali precisava realmente findar, para que uma outra coisa dele fizesse, para que uma outra porta ele abrisse, para que algo maior acontecesse. E eu quero encerrar essa palavra de hoje profetizando esta palavra sobre a tua vida. Grandes coisas vão acontecer em nome de Jesus, que Deus está trabalhando. João falou: Ele sempre existiu, Ele sempre fez, Ele é eterno. E o fato de Deus ser eterno significa que Ele não tem começo, não tem meio e não tem fim. Significa que quando Ele promete algo para mim e para você, não é que Ele vai fazer, Ele já fez. Quem entendeu, diga amém. Quando Ele promete algo, Ele não precisa da matéria-prima. Quando Deus quer fazer, Ele é criador. Segunda-feira nós estávamos na aula de teologia e falávamos justamente sobre isso, sobre a criação das coisas. E alguns alunos chegaram para mim e disseram assim: não, mas o homem pode criar. Falei: não, o homem não pode criar. O máximo que o homem pode fazer, ele pode pegar uma matéria-prima, e daquela matéria-prima ele pode fazer um objeto, mas criar não. O diabo então pode criar, pastor? Não, o diabo também não pode criar. O diabo não é criador, somente Deus é criador. E para Deus criar, Ele não precisa de matéria-prima. Para Deus abrir uma porta, Ele não precisa nem ter uma parede, Ele abre porta onde não tem porta, amém? Ele cria, Ele traz à existência aquilo que não existe. E é por isso que no versículo 4 diz que a vida estava sobre Ele, amém? Então nessa noite Ele vai criar coisas na tua vida, Ele vai trazer à existência projetos mortos, porque a vida está sobre Ele. E é essa vida que Ele derrama sobre mim, sobre você, sobre essa igreja. Recebe essa palavra aí, ó, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Deus por isso, aleluia. Se é para Deus, aplauda mais forte, aleluia. Você pode exaltar o Senhor por isso, aleluia. Não precisa estar nada favorável, não precisa estar o
tempo favorável. Você não precisa nem ter o recurso, porque Ele é o teu recurso. Posso ver amém? Você não precisa nem ter a capacidade, porque Ele te capacita. Dele todas as coisas foram feitas. Sem Ele, nada do que existe existiria. E eu sei que eu estou pregando para pessoas que no prazo muito curto de tempo serão pessoas que vão testemunhar coisas que Deus fez nessa noite. Eu estava naquele culto e Deus estava trabalhando lá. Eu estava orando numa determinada situação e Deus fez esta obra na minha vida. Eu estava clamando por uma pessoa e Deus estava trabalhando, não estava nem vendo, mas Deus já estava trabalhando. Amém? Receba esta palavra, que Deus te abençoe. Toma posse dela. Aplauda mais uma vez ao Senhor por isso. Aleluia. Aplauda Ele mais forte. Amém? Glória a Deus. Fechar os nossos olhos. Curva a sua cabeça. Amém? Deixa eu fazer uma oração por você. Ninguém explica a Deus essa música? Você conhece essa música? Vamos louvar então? Antes de orar pela tua vida. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Feche os teus olhos. Receba essa palavra, amém? Vamos lá? Vamos ficar em pé, queridos? Feche os olhos. Solta a sua voz. Vamos dizer bem forte? Resposta certa. Levanta suas mãos para o céu, declare, aleluia.